Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e vai impactar você. Então assista até o final, já vai chegando e já vai dando o like. As pessoas esquecem de dar o like ajuda o YouTube a divulgar nosso canal e com certeza Deus vai falar com você, Deus vai mover. Eu creio que vai acontecer curas e milagres, transferência, impartição. Profeta André, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor. É uma honra estar aqui novamente nesse podcast que tem sido um canal para a Viva Lista. Bem, é uma honra estar aqui com vocês novamente. Glória a Deus. Se você quer conhecer mais do profeta André, no programa Podercast 46, com o título Quem é o Espírito Santo, que ele falou muito do Espírito Santo, ele conta a sua história, como ele se converteu, chamado, tudo que aconteceu com ele até aquele programa, né? Que muito mais coisa aconteceu. Então, se você quiser assistir, vai na playlist podcast completo e vai lá, número 46. Foi muito forte ali, tem testemunho, tem pessoas que foram tocadas por Deus ali, e eu creio que você vai ser abençoado também com esse programa. Então, depois, você assiste também o 46. Profeta André, existe chave para unção? A unção, eu tenho visto que Deus está te usando cada vez com uma unção maior. Tem um preço ou é fácil receber dessa unção? Não, tem um preço. A salvação é de graça através da graça, mas o poder, a unção do Espírito Santo tem um preço, né? Nós precisamos buscar e pagar um preço para que a unção do Espírito Santo venha se mover e crescer nas nossas vidas, né? E tem várias chaves para isso, várias. Ó, o profeta, combinei com o profeta de ele falar de chaves aí, então fique atento às chaves, vai comentando, eu quero essa chave, já vai comentando aí, porque com certeza Deus vai falar. Mas antes de você falar dessa chave, eu quero falar assim, muita gente, eu escuto muita gente falando assim, tem um preço, mas que preço é esse? O que precisa fazer? Esse preço, como eu pago esse preço? Bom, na verdade, muito se falam, vamos começar do início, pouco se falam sobre a transferência de unção, sobre a impartição de unção, né? O que é a transferência de unção? Eu recebo a unção de alguém, de um homem, de um general de Deus que carrega dons, né? E ali eu recebo essa unção para algo, para exercer o meu ministério. E aí eu recebo essa transferência de unção, só que aí eu tenho que proteger essa unção, eu tenho que zelar por esta unção e eu tenho que fazer algumas coisas para que esta unção ela flua, para que esta unção ela cresça, né? E uma das chaves que eu já quero deixar aqui para os ouvintes é muito importante é o jejum. O jejum, a oração, o jejum, ele aumenta a unção de Deus na minha vida. E aí nós temos várias outras chaves, né? Sede, fome, porque o Espírito de Deus, ele não dá nada para ninguém que não tenha sede e não tenha fome por ele. Que eu costumo sempre dizer, se você está contente com a unção que você recebeu hoje, você vai permanecer com esta unção para o resto da tua vida. O que eu sempre costumo ministrar na nossa igreja, nunca se contente com a unção que você recebeu nesse culto. Venha no próximo culto sempre com uma fome, com uma sede e uma expectativa maior, porque o Espírito de Deus sempre tem. A unção do Espírito Santo é ilimitada, né? Então, o jejum é uma chave poderosíssima. Esse jejum é só na água, que hoje em dia um monte de gente fala de vários tipos de jejum, jejum da internet, jejum do celular, jejum do WhatsApp, jejum da televisão, do Facebook, é esse tipo de jejum? Ou fale do jejum, que um monte de gente fala de jejum de várias maneiras nas igrejas aí. Então, jejum é você se privar da comida e de água, né? Há vários tipos de jejum. Há jejuns que você faz de 12 horas, se priva de comida, e de bebida. Há jejum de 3 dias, como Esther fez. Há jejum de 21 dias, como Daniel fez. Há jejum de 40 dias, como Jesus fez.
né? Então, há vários tipos de jejum e vários tipos de propósito, né? Mas no caso da unção, você pode estar fazendo aí jejum. Eu faço jejum de 12 horas, 2, 3 vezes por semana, Água, com água ou sem água? sem água, né? E aí, se eu for fazer jejum de 3 dias, aí eu aconselho você ficar só no líquido, na água, e se privar de comida, né? Agora, pastor, eu vou fazer jejum de Coca-Cola, eu vou fazer jejum de chocolate. Isso aí não é jejum, você tá se privando Vou de. fazer o jejum do WhatsApp. Você já Não, viu alguém não, falar isso? não. Entendeu? Hoje é cada bobeira e o TikTok parece que piorou mais ainda as coisas, né? Mas jejum é jejum, é você. E outra, se você tem que associar o jejum a um momento de comunhão com Deus. Você tem que associar o jejum à leitura da palavra, à meditação da palavra, senão você vai estar só se privando de um alimento. Aí sim é esse jejum intermitente aí que você vê da internet. Você está se privando de comida. Mas jejum para mover o mundo espiritual, jejum para você fazer com que a unção do Espírito Santo cresça, você tem que se privar de comida e se reservar naquele período do jejum. Meditar nas escrituras, orar. Essa é a chave. Essa é a chave que eu digo do jejum. Então você vai se privar por 12 horas, você vai se separar, se possível, você vai meditar, você vai orar, você vai ter comunhão, você vai adorar a Deus e vai se privar da comida para que a tua carne venha a ser mortificada, né? Quando eu faço um jejum, eu estou me humilhando, né? A Bíblia diz: aqueles que se humilham serão exaltados. Não é os humilhados que serão exaltados, é os que se humilham serão exaltados. E quando eu jejuo, eu estou me humilhando perante a Deus. Eu estou declarando para Deus que a presença dele, a comunhão com ele é mais importante do que a vontade da minha carne de comer um chocolate, de tomar uma Coca-Cola. Então eu estou me humilhando perante a Deus. E aí a unção dele cresce e a unção dele é protegida. Quando, igual, tem período que você, não sei, nesse tempo todo você jejuou, ou teve algum período que você não jejuou? Vamos dizer, um período, um mês você sem jejum, se aconteceu isso, e outro mês com jejum. Você sente a diferença? Com certeza, com certeza. Você sente a diferença na hora de ministrar, na hora de você exercer o ministério ali, você sente a diferença. Até na sua espiritualidade, você sente, né? Porque o jejum, ele te blinda. O jejum, ele faz com que a tua carne venha a ser moldada de acordo com a vontade de Deus e não a tua, né? Então, quando você deixa de jejuar, você está mais vulnerável ao pecado, né? Um homem de Deus que não jejua, ele vai orar e o cego vai enxergar, o paralítico vai levantar, vai acontecer milagres, porque tudo isso é dom. Mas um homem de Deus que não jejua, ele está propício a cair ao pecado, como nós conhecemos várias pessoas aí que ministram, que exercem o ministério, mas não têm um caráter forjado, que pecam, entendeu? Então, todo homem de Deus, ele tem que ter uma vida de jejum e de oração para matar a carne dele e o espírito dele ser despertado. E ao mesmo tempo a unção vai estar borbulhando dentro dele. Seus obreiros jejua ou tem alguns que não gostam de jejuar? Olha, para a glória de Deus, hoje eu tô com uma equipe bem formada, bem madura e bem avivada, né? Eles costumam dizer, são bem aleluiados. Mas eu já tive outros momentos na igreja que era difícil a pessoa orar, jejuar. Hoje nós temos essa prática. Hoje, uma das nossas, onde a gente sempre bate é jejum, oração e a oração em línguas, né? Essa é onde a gente sempre bate. Que se a gente quer se mover no sobrenatural,
como a igreja primitiva se movia, como os grandes avivalistas do passado se movimentavam, você tem que jejuar, você tem que orar em línguas. Essa é a chave. Então, outra chave seria a oração em línguas para Oração em unção. línguas, oração em línguas. Explica aí como funciona a oração em línguas no seu entendimento. Porque ajuda a pessoa. O jejum nós entendemos que mortifica a carne, mas e a oração em línguas? Por quê? A oração em línguas, ela tem vários benefícios. Oração em línguas, ela trabalha no nosso corpo também, né? Já os Estados Unidos, se eu não me engano, fizeram testes que quando uma pessoa ora em línguas, o cérebro dela é trabalhado. A oração em línguas, ela destrói células cancerígenas. Fizeram vários estudos nisso. E a oração em línguas, ela trabalha no nosso corpo, trabalha na nossa alma e ativa o nosso espírito. Nos deixa mais espiritual, cura a nossa alma, porque, como nós estávamos conversando agora há pouco, há muitos pastores doentes espirituais, com a alma ferida, com a alma angustiada. Então, a oração em línguas, ela trabalha os três, né? Nós somos um ser tricotômo, temos um corpo, uma alma e um espírito. Então, os três precisam estar bem, em conexão com Deus. Então, a oração em línguas é fundamental se você quer se mover no sobrenatural. Você precisa estar bem. Não adianta nada você estar com o teu espírito avivado e a tua alma aflita. Eu costumo dizer que muitos pastores costumam falar do corpo e do espírito, né? Mas nós temos que tomar cuidado com a nossa alma, porque a nossa alma é o nosso intelecto, são os nossos pensamentos, e a nossa alma é o equilíbrio, né, entre o corpo e o espírito. Se a sua alma estiver doente, ela vai pender mais para o corpo, né? Ela vai fortalecer mais o corpo. Mas se a tua alma estiver bem, tranquila, ela vai pender mais para o lado do teu espírito. E a Bíblia diz que a oração em línguas edifica a si mesmo, né? E os grandes generais de Deus diziam que homens que ressuscitavam mortos tinham uma oração constante e diária em línguas. Forte. Entendeu? Então, muitos generais diziam que é impossível você operar um milagre de ressuscitar mortos sem ter uma vida de oração constante em línguas, né? Eu costumo orar no mínimo, em torno de 5 horas por dia. 5 horas? Só em línguas. Só em línguas? Só em línguas. Né? Por isso que está acontecendo milagre no seu ministério. E para a glória de Deus, eu tenho me sustentado nisso, né? Porque nós que somos pastores, nós sabemos o ataque que nós sofremos, os problemas que nós temos que enfrentar, não só os nossos, mas de vários discípulos, né? Então é uma vida que é muito atacada, nós somos muito atacados fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Então, se você não tiver uma vida constante de oração em línguas, você não suporta, né? E essa foi uma das chaves que o Espírito Santo de Deus me disse. Nesses últimos dias, quem não tiver uma vida constante de oração em línguas não vai suportar a pressão que está vindo. Entendeu? Forte. Então eu tenho orado muito em línguas, é o que tem me sustentado e ao mesmo tempo tem contribuído com a unção do Espírito de Deus, porque a oração em línguas é o idioma de Deus, né? A oração em línguas é o idioma. Deus é Pai do nosso espírito, né? A gente não se comunica com Deus com o nosso corpo e nem com a nossa alma. A gente se comunica com o nosso espírito. E qual a linguagem de Deus? Qual é o idioma de Deus? Não é inglês, não é aramaico, não é hebraico, não é português, não é espanhol. É oração em línguas. Então, quando eu começo a orar em línguas, eu me conecto direto com o Espírito de Deus. E qual mais chave você preparou para
nós entrarmos nessa unção e depois nós vamos falar sobre cura, porque tem acontecido muitas curas no seu ministério. É, existe mais chave para a pessoa ter essa unção de Sim. Deus? Como eu te disse, tem a sede, tem a fome. Que eu costumo sempre dizer no início, Deus ele derrama a unção na sua vida como se fosse um conta-gota. Ele derrama a gota. Se aquela gota te saciar, A pessoa ficar satisfeito? ele para, porque a unção do Espírito Santo é preciosa, né? Então ele vai derramando aos poucos. Se ele observar que você tem sede, que você tem fome, que você quer mais, ele vai aumentando até ele derramar uma cachoeira sobre a sua vida. Mas isso é um processo de busca, né? Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Aquele que não pede, não recebe, né? Então, Deus vai olhar a sua fome. Se você é um faminto, se você é um sedento, quanto maior for a tua sede, quanto maior for a tua fome, mais você vai receber, né? Daqui a pouco Deus derrama uma cachoeira de unção sobre a sua vida, né? Então, a sede Eu gostei desse e a nome, fome. cachoeira de unção. Isso. Prepara aí, irmão, você vai receber uma cachoeira Em de nome de unção. Jesus. Vai ter que ter fome e sede. Em nome de Jesus, eu sinto sem demagogia, eu sinto uma unção diferente hoje aqui. Eu, eu creio que pessoas vão ser tocadas ao assistir esse vídeo. Até a profeta falando nisso, eu vou pedir. Tem pessoas que eu peço 2 orações, porque o povo, alguns aqui são famintos que assistem. Então, num momento do programa, eu pedi para você orar pelos enfermos, quem estiver doente receber a cura, Uhum. e em outro momento, pela impartição, se Amém. você quiser. Amém. É, apóstolo, essa aí é a chave para a unção que você está falando. Ó, o jejum falou da oração em língua, fome e sede. Você percebe essa fome e sede nas igrejas vamos falar de São Paulo, onde nós moramos, aqui na capital, em volta. Você percebe isso ou as igrejas estão frias, acomodadas? Ou tem fome e sede na igreja? A maioria está acomodada e fria, né? A maioria? A maioria das igrejas. Eu costumo pregar em algumas, você vê mais um membro, 2, 3 membros da igreja que ainda tem uma fome, tem uma curiosidade. Mas a liderança da igreja, a maioria da igreja, o corpo de obreiro, não tem essa fome, não tem essa sede. Hoje, por exemplo, quando eu recebo um convite para ministrar, nem todas as igrejas eu vou mais. Porque a liderança da igreja, eu não sei por que não chamam, ou às vezes não conhece o nosso ministério, não procurou saber qual é o propósito que Deus tem nos usado, mas eles nos chamam, mas há aquela religiosidade, há aquele dogma ainda, aquele paradigma, e eles não creem, não são, ou não querem, se fecham, né? E aí o céu acaba não se abrindo, né? É triste dizer, mas a maioria das igrejas hoje do Brasil não se importa com o Espírito Santo, não deixam o Espírito Santo agir e trabalhar na igreja, né? E a unção, outra chave poderosa que eu vou dar aqui, a unção ela está escondida no Espírito Santo, né? Porque há uma grande diferença, pastor, entre a presença, que é a pessoa, e a unção, que é o poder do Espírito Santo. Explica essa diferença, profeta, porque todos falam a mesma coisa. Unção, um poder, Espírito Santo, como se fosse uma coisa só. Não sei se Não, você já não, 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 percebe não, isso. não. É totalmente diferente. A presença que muitos falam, a kavod, é a pessoa do Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, automaticamente você recebe um presente, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se assenta no teu espírito e ele fica quieto, quietinho lá, esperando que você o busque conhecê-lo, esperando que você tenha fome e sede em querer conhecê-lo e ter um relacionamento profundo com ele. Essa é a presença, é a pessoa, é a presença do Espírito Santo. A unção
é o poder. Aquilo que você sente no culto, quando a unção vem, você treme, uns choram, outros caem no chão, sente arrepio, outros dão risada. Isso é a unção do Espírito Santo, nós sentimos no nosso corpo. A presença nós sentimos no nosso coração, a presença é revelada. Né? Só que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a presença vem e fica quietinha. Ela já habita em nós. Só que a unção, ela vem e vai, ela vem do alto. Ela vem, a unção, ela está escondida no Espírito Santo. Né? E a presença, uma grande diferença. A pessoa do Espírito Santo, que é a presença, ela serve para nos mudar, para mudar o nosso caráter e para gerar frutos em nós. A unção do Espírito Santo, ela nos capacita para algo. A Bíblia diz que a unção do Senhor está sobre mim. Para algo, para quê? Para evangelizar, para libertar os cativos. Então a unção, ela serve como uma capacitação, serve para o meu ministério, para eu exercer o meu ministério com excelência, com plenitude. Né? Só que a unção, ela tem o poder de te levantar, mas a presença, ela te mantém de pé. E então há dois grupos hoje que eu vejo. O grupo das pessoas que não conhecem e não querem a unção, e outros que até desejam a unção, mas não respeitam a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Quando eu recebo a presença do Espírito Santo, a unção é consequência, ela vai vir. Mais cedo ou mais tarde, através de uma transferência de unção, ou através da minha busca em jejum e oração, a unção vem, porque a unção faz parte do pacote, a unção está escondida no Espírito Santo. Só que quando eu não tenho um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo ele sai, mas a unção permanece. Se você for olhar na Bíblia, Sansão tinha a presença do Espírito Santo e a unção. Não obedecia, não respeitava o Espírito Santo saiu e ele não percebeu, mas a unção permaneceu. Saul tinha a presença e tinha a unção. Não valorizou, não obedeceu o Espírito Santo saiu, ele começou a consultar feiticeiros, a presença do Espírito Santo saiu, mas ele ainda continuou com a unção de rei por um tempo. Então é possível pastores, obreiros ministrar o poder, mas não estão mais com a presença do Espírito Santo? Com certeza, está cheio de homens que estão fazendo paralítico levantar, cego enxergar, libertando endemoniados, mas a pessoa, a presença do Espírito Santo não está mais. Levantar o paralítico é dom. Isso é dom. Curar é dom. Libertar é dom. É através da unção. A unção Deus te dá e não tira. Mas a presença do Espírito Santo é um presente. Se você não cuidar, se você não valorizar, ela sai e vai embora. E como posso ter comunhão com o Espírito Santo? É falando com ele? Como é que eu tenho essa intimidade com o Espírito Santo? Primeiro, alguns acham que o Espírito Santo é uma pomba, é um fogo, é uma água, e é uma pessoa, como você falou. E como eu posso ter essa comunhão com essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo? Se relacionando como você se relacionaria com uma pessoa que você ama e tem intimidade. O Espírito de Deus não é um Deus de formalidades. É aí que nós cometemos um erro. O Espírito Santo ele veio para ser o nosso amigo. Então nós temos que se relacionar com ele como um amigo, ser verdadeiro, ser franco, né? Expor para ele quem realmente eu sou. Tirar a máscara, né? Sem formalidade, sem
doutrinas teológicas. O segredo é você ser sincero com ele. Porque Deus, eu costumo dizer, Deus é um Deus de amor. Jesus é um Deus de salvação e de graça. O Espírito Santo é um Deus de relacionamento, né? Se você for ver no Antigo Testamento, pouquíssimas pessoas tinham um relacionamento íntimo com Deus. Você vai ver Moisés, né? Vai ver Elias, pouquíssimas pessoas. Mas quando o Espírito Santo vem, ele toma o lugar de Jesus, ele vem para ser o nosso consolador, o nosso ajudador, né? E muitos ainda não entenderam isso, que o Espírito Santo não é um Deus de lei, não é um Deus é um Deus de relacionamento. Ele veio para se relacionar conosco. Então, qual que é o segredo? Você dar importância para ele. É você tirar um tempo do seu dia para conversar com ele. Como nós estamos conversando aqui, hoje nós paramos a nossa agenda para conversarmos, para termos um momento de intimidade, né? E às vezes nós não fazemos isso com o Espírito Santo. Nós passamos 24 horas do nosso dia. Damos atenção filho, esposa, trabalho, dinheiro, faculdade, tantas coisas. E não tiramos 10 minutos para conversar, para falar para o Espírito Santo. Espírito Santo, hoje eu tive um dia ruim, hoje eu tive um dia bom, olha, hoje eu tô fraco, hoje eu tô cansado. Espírito Santo, me ajuda, eu não tô conseguindo vencer esse pecado. É isso. Entendeu? É um Deus íntimo. Amém. Profeta, eu tenho acompanhado seu Instagram. É claro que quando você vê a primeira vez no programa Podcast 46, assista aí, já acontecia cura. Mas aumentou as curas ou tá igual quando você veio? Não sei se faz um ano que você veio, uns meses. Alguns meses, né? Tem. Você acha que aumentou as curas acontecendo agora? Tem. E por que aumentou? Olha, na verdade, tudo começa através de um relacionamento com o Espírito Santo. Nesses últimos dias, últimos tempos, eu tenho aumentado a minha intensidade de relacionamento com o Espírito Santo. E eu percebi... Explica aí, aumentado, ficado mais tempo? Mais tempo e outra chave. Eu não orava tanto em línguas como eu oro agora. Porque você disse que agora está orando 5 horas. Só em línguas. Eu tenho orado. E eu percebi que isso destravou o meu ministério, que um novo mover, uma nova unção diferenciada. Por exemplo, antigamente nós presenciávamos muito a unção do Espírito Santo. Hoje nós temos presenciado também a presença do Espírito Santo, né? Porque é uma grande diferença quando a unção é manifesta em um culto e quando a presença do Espírito Santo é manifesta no culto. Qual é essa diferença? A diferença, por exemplo, a unção, ela te renova, a unção, ela te edifica, a unção faz você ficar forte. Mas quando a presença vem, é totalmente diferente. Há um quebrantamento. Quando a presença do Espírito Santo vem, há arrependimento de pecados. E ao mesmo tempo, os milagres e as curas acontecem, né? A unção, ela tem o poder só de curar, de libertar, mas a presença, ela traz cura, libertação, mas também traz quebrantamento e arrependimento, né? E quando a presença vem, por exemplo, há situações que quando a gente ministra só debaixo da unção, a gente tem que dar uma ordem.
Nós já vamos chegar lá na parte das chaves de cura, mas nós temos que dar uma ordem para as pessoas serem curadas. Às vezes nós temos que impor as nossas mãos, mas quando a kavod, a nuvem de glória, a presença vem, você não precisa nem abrir a boca. As pessoas são tocadas. Você vê as pessoas se prostrando no chão, chorando, reconhecendo os seus pecados, e automaticamente as pessoas são curadas, né? E eu percebi isso quando eu comecei a intensificar a minha vida de oração em línguas, né? Os cultos começaram a ficar diferentes. Eu mesmo, por exemplo, não tenho um culto que eu não deixe de chorar, porque você sente a presença do Espírito Santo tão forte que você se quebranta, que você se derrete. E a presença do Espírito Santo, ela tem o poder de te derreter, né? Então é muito forte. E o Espírito Santo falou comigo esses últimos dias que estava derramando sobre as nossas vidas uma unção para esses últimos dias. Forte. Aqui no canal Profeta, né, praticamente 80% da live é falando sobre oração em línguas. Se você ir aí nas lives, tem muita live falando dessa chave poderosa da oração em línguas. Então eu incentivo você a orar em línguas. E eu fiz uma live e depois eu fiz um vídeo gravado no estúdio, sem benefícios da oração em línguas, um texto do pastor Cris, lá da África. Eu peguei e eu gravei tanto uma live e depois gravei no estúdio, sem benefícios da oração em línguas. É algo poderoso. Use essa chave aí. E tanto é, pastor, que a unção ela cresce, né? E se você, ministro, pastor que nos ouve, se você quer andar num alto nível de unção, a chave é associar o jejum com no mínimo 2 horas de oração em línguas, entendeu? Aí você vai começar a se movimentar num alto nível de unção. Essa é uma chave. Jejum e associado com oração em línguas, no mínimo 2 horas. 2 horas. Você falando da presença quando vem é diferente da manifestação da unção, da manifestação da presença, eu lembrei de uma história antiga que você deve conhecer, do Charles Finney, um evangelista do passado, que trouxe um avivamento. Quando ele entrou numa fábrica, o dono da fábrica foi mostrar aqui, é isso, é aquilo, e tava o pessoal trabalhando. E ele não pregou, não falou nada. Ele estava visitando a fábrica para conhecer a fábrica. E aí a história diz que todo mundo começou a chorar, chorar, chorar. E aí até o dono, quando viu todo mundo chorando da fábrica, falou assim: ó, vamos parar tudo e vamos fazer um culto. Mas não houve pregação, não houve nada. Mas eu creio que quando o Finney entrou, ele carregava tanto essa manifestação da presença, que a presença invadiu aquela fábrica. Sim. Eu acho que aconteceu isso, né? Sim, sim, sim. Há uma diferença, né? Se você for acompanhar Benny Hinn, se você for acompanhar Kathleen Kuhlman, era diferente, né? Não era basicamente a unção, era a presença. E quando a presença tá, não tem como pessoas não serem curadas. Não tem como pessoas não serem libertas, porque a unção está escondida no Espírito Santo, né? Volto a dizer, a unção é ilimitada, mas a presença do Espírito Santo, né, é algo sobrenatural. E para que isso aconteça, a pessoa do Espírito Santo, a nuvem de glória te acompanhe, e a pessoa do Espírito Santo te acompanhe aonde você for. Você precisa ter um relacionamento constante com o Espírito Santo, ter uma vida de jejum e orar em línguas. E para ministrar cura, já está acontecendo muitas curas no seu ministério. Quais são as chaves para ministrar cura? Bom, uma delas, nós já falamos aí, é um relacionamento profundo com o Espírito Santo e atrair a nuvem de glória. Talvez vamos deixar para o final, talvez esse é o ápice, né, das curas. Mas nós temos várias outras chaves, né? Nós temos várias maneiras de ministrar curas, né? Nós ministramos curas através do nome de Jesus, com autoridade. Também podemos usar
os anjos para ministrarem ao nosso favor, né? Podemos ministrar cura através de profecias, através da própria unção, né? Mas as chaves, né, que os generais de Deus usam para que a cura seja manifesta. E uma das chaves que vários generais até falam é a compaixão, né? O próprio Jesus, ele se compadecia das pessoas enfermas, né? É você se colocar no lugar da pessoa enferma, né? Se colocar e tentar entender o sofrimento que aquela pessoa está passando. Uma das chaves poderosíssimas é a compaixão, a indignação, a revolta também é uma grande chave, uma revolta. Revolta contra a doença. Contra a enfermidade, contra a doença, né? É você não aceitar aquela doença. Então é uma chave poderosa. Então quando você combina isso, a compaixão pela pessoa e a indignação pela enfermidade que está aprisionando a vida daquela pessoa, às vezes você não precisa nem dar ordem. Você tem a intenção de que aquela pessoa é curada e ela é curada. Você lembra de alguma cura que te chamou muita atenção nesses dias ou qualquer tempo do seu ministério? Alguma cura que te impressionou? Olha, já, para a glória de Deus, nós já tivemos muitos resultados de cura no nosso ministério, mas o que chamou muita atenção foi um rapaz que tinha um câncer terminal. Ele era filho de uma mãe de santo, que a casa dele era colada ao nosso ponto de pregação. Ele já estava em estado terminal de câncer. E pelo fato da mãe dele ser uma mãe de santo e o terreiro era na casa dele, do lado do nosso ponto de pregação, a mãe dele não deixava, ele tinha um desejo de me conhecer porque ele me ouvia pregando pela parede, ele encostava o ouvido na parede e me ouvia ministrar. Doente na cama, já em estado terminal. E de tanto insistir para a mãe dele permitiu que eu fosse orar por ele, né? E aí ela me chamou lá no nosso ponto de pregação e falou: meu filho tem um desejo de conhecer o senhor, tal. E aí eu fui lá na casa dele, onde era o centro de terreiro. E quando eu cheguei lá, um rapaz, devia ter uns 30 anos mais ou menos, muito fraco, magro, estado terminal de câncer. E aí ele olhou para mim e começou a chorar. Ele falou: pastor, que bom que o senhor veio. Meu sonho antes de morrer era conhecer o senhor. Eu escuto o senhor pregando e aquilo me alimenta, traz paz. Eu até esqueço o que eu estou passando. E eu falei para minha mãe: mãe, pelo menos deixa eu conhecer esse homem antes de eu morrer. Aí ele falando. E aí eu fui, orei por ele. Declarei a cura sobre a vida dele. E passou, acho que um mês. A mãe dele me procurou e falou assim: ó, pastor, eu queria dar um testemunho para o senhor. O meu filho foi curado depois que o senhor foi lá orar. Ele voltou no médico, ele se sentiu bem, já fazia uns 15 dias que ele não comia nada, só tomava um pouco de líquido, uma sopa líquida, ainda jogava para fora, o estômago não parava nada, né? Depois que o senhor foi lá, orou por ele, na mesma noite ele se alimentou. Passou alguns dias, ele levantou, ficou bem. Nós voltamos no médico, fizemos o exame e não constou mais nada de câncer. E eu falei pra ele: cadê? Eu falei pra ela: cadê ele? Deixa eu dar um abraço nele. Ele falou: ah, pastor, ele foi viajar, foi lá pro Nordeste, tá viajando, tá bem, foi ver os parentes dele. E eu queria falar algo pro senhor: ó, eu tô fechando o ponto de macumba aqui, e o que o senhor precisar de mim aqui na rua, pode contar comigo. Então aquilo mexeu muito comigo, né? Além de outros milagres, de um rapaz que estava com AIDS, com laudo, soro positivo, laudo do médico. Nós oramos por ele. Depois ele voltou no médico, fez um exame também com laudo e não constou mais nada. Além de vários outros. Uma pergunta que é até bom esclarecer. A Bíblia fala lá que
esses sinais seguirão os que creem em meu nome, colocarão a mão sobre os enfermos e ficarem curados. Então fala aí de quem crê. Mas tem umas pessoas que acham que a cura é pro Deus vai usar na cura o profeta André, o profeta tal, o apóstolo. Para ministrar cura, precisa ter algum cargo ministerial ou pode ser para todo crente para ministrar cura? Não, todo cristão pode ministrar a cura. Todo cristão pode exercer esse dom. Você não precisa ser um apóstolo, um evangelista, uma missionária do... Não, você crê em Jesus, você tiver um dom de cura, você pode ministrar a cura e a pessoa vai ser curada. E a pessoa aprendendo, igual que nós estamos aprendendo aqui no podcast, pode aumentar, e ele põe em prática, pode aumentar o nível de resultado, vamos dizer, ele orar e ter mais resultado, mais pessoas sendo curadas, aumentar o seu nível de resultado? Pode. E tudo isso envolve, amarra com a unção, o aumento da unção e a intimidade com o Espírito Santo. Uma coisa está ligada à outra, né? Você pode aumentar, que nem eu falei, há uma diferença entre você orar e uma pessoa ser curada de uma dor de cabeça e você orar e um morto ser ressuscitado, uma pessoa cega de nascença voltar enxergar pela primeira vez, melhor dizendo. Então, quanto mais busca pelo Espírito Santo, quanto maior for o nível de unção, se você se movimentar numa unção de alto nível, os milagres e aumentarão e os números de curas também aumentarão. Profeta, você quer que aconteça mais milagre? Qual o milagre que você ainda não viu no seu ministério e você está orando que aconteça, ou um que você tem um desejo? Olha, eu tenho orado muito para Deus nos usar para ressuscitar mortos. Tenho orado muito para isso e eu creio que esse tempo já está chegando, né? E uma das chaves ao qual o Espírito de Deus me falou é orar em línguas, né? Por isso que eu tenho intensificado a minha vida de oração em línguas e eu creio que esse tempo está chegando. Se você for acompanhar a vida do pastor Chris Oyakhilome da África, ele ora de 4 a 5 horas por dia também, só em línguas. E se você for na igreja dele, as pessoas não levam os mortos para velarem. As pessoas morrem nos hospitais, colocam dentro da ambulância e faz fila na porta da igreja, pegam os mortos na maca, colocam tudo no chão diante do altar, ele estende a mão e fala assim: eu sou homem de Deus, até eu contar 3, todo mundo vai ressuscitar. Ele conta 1, os mortos vai levantando. Né? Então, se Deus faz na vida dele, por que não pode fazer na minha e na sua? O próprio Jesus disse: se você crer, você fará milagres maiores. Né? Então, o segredo é um relacionamento com o Espírito Santo. Jesus tinha um relacionamento com Deus. Esses grandes generais de Deus tinham um relacionamento constante com Deus e uma vida de oração. Então, o caminho é esse. E eu creio que muito em breve, no próximo podcast que eu vim participar aqui, eu já vou testemunhar que vários mortos ressuscitaram no nosso meio. Né? É aí que volta aquela chave. Sede, fome, não se conformar com o que Deus está fazendo agora. Entendeu? Para a glória de Deus, glorifico a Deus, que antes não conseguia tirar nem a dor de cabeça de uma pessoa. Hoje Deus já me usa para curar câncer, Deus nos usa muito para em maravilhas, fazer perna crescer, braço crescer, mas eu quero mais. Eu vou além. Eu quero realizar aquilo que Elias não realizou, que Moisés não realizou. Se o próprio Jesus me dá base para isso, que se eu crer eu farei milagres maiores do que Jesus, e olha para os milagres que Jesus fez. Então, eu quero mais, eu quero realizar milagres maiores que Jesus fez. Essa é a fome, essa é a chave para Deus liberar mais para você. Entendeu? Então, um ministro, um homem de Deus que não tem fome e não tem sede, ele opera no raso. Depois eu vou até perguntar esse das pernas, que é algo que eu fico... perguntar para você depois, mas eu
Eu recebi uma mensagem hoje, e sempre tenho recebido a mesma, mensagem parecida. Hoje uma obreira que tem fome, que tem sede, que está assistindo o Podercast, aí é impactado pelo Podercast, assiste as nossas lives também. Ela tem fome. Acho que deve assistir outros canais também, não é só o nosso. Mas aí ela foi ministrar na igreja, aí Deus operou, que ela está buscando, está assistindo, está buscando, está orando. E aí ela foi, tipo, tesourada, cortada no ministério. Porque alguns, não é o pastor presidente, ele está debaixo de autoridade. Então eles estão buscando, mas que são barrados, às vezes pelo pastor presidente dele, ou pela denominação dele, às vezes pode ser até o pastor do local. Conheço também um pastor local e a resistência é dos membros. Acontece isso, não sei se pastores ou membros procuram você nas redes sociais com esse problema. Mas como fazer? O que fazer? Ou não tem o que fazer nesse caso? Ela é membro de uma igreja? Membro de uma igreja que tem fome, mas parece que o pastor não tem fome, e aí Deus operou lá, e parece que não gostaram muito. E já outras pessoas falaram isso, que às vezes Deus começa a usar, porque ela está buscando, está assistindo, está aprendendo. E aí parece que os outros que não têm essa busca, não têm essa fome, critica. Há um problema, porque há uma autoridade sobre a vida dela. E se a autoridade que está acima dela não tem essa visão, não tem essa fome, vai acabar limitando e bloqueando o ministério dela. Já aconteceu isso comigo no ministério, no início. De você ser bloqueado? E querendo ou não, há um problema, porque se eu for contra, rebeldia. Eu tô em rebeldia. Entendeu? Então, há uma resistência, como o senhor falou. Então, no meu caso, tá? Não tô falando que é o caso dela. Mas no meu caso, eu tive que orar e eu falei para Deus, ou o senhor muda a minha liderança para se enquadrar naquilo que o senhor falou para mim, ou o senhor me tira debaixo disso, porque é uma resistência, você não cresce. Chega um momento que você não cresce, que você morre espiritualmente, né? E por um outro lado, a igrejas que nós vamos pregar, que você percebe que há uma resistência. E aí o que você faz? Você ora, alinha espírito e repreende o espírito da resistência, e automaticamente as pessoas vão se abrindo e aceitando. Mas se ela está debaixo de um ministério, se Deus a chamou para esse mover, para essa linha de espiritual, de milagres, prodígios, maravilhas, ao qual a igreja nunca deveria ter saído desse caminho, se Deus a chamou para restaurar esse movimento e a liderança dela não aceita, eu oriento ela a orar para que Deus venha dar um norte para ela, uma direção para ela, entendeu? Porque se ela ficar do jeito que ela tá, ela vai morrer e vai acabar se frustrando. E o caso do pastor, que ele tá buscando avivamento, mas os membros dele são resistentes. Mas ele é autoridade. A vantagem dele é que ele é autoridade ali daquela igreja local, mas a igreja não aceita, porque vamos dizer que ele se avivou e a igreja não. Aí nesse caso é mais fácil para ele, porque ele é autoridade, né? Chegou um tempo, tinha um tempo do nosso ministério, que começou a vir muitas pessoas de outros ministérios, mas ministérios que tinham uma doutrina religiosa, né? E aí no meu caso, eu orei para Deus, ou Deus transforma, ou Deus tira. Muitas pessoas que não quiseram se adequar à direção e à visão do nosso ministério, saíram. Outras foram libertas do sistema da religiosidade, as escamas foram abertas e hoje estão conosco para a glória de Deus, no mesmo movimento, na mesma unção, né? Então, o líder que foi chamado para ser um avivalista, a igreja dele, o corpo de obreiro dele precisa estar na mesma visão.
precisa amar o Espírito Santo, precisa buscar os dons, precisa desejar essa unção. Senão não vai fluir, senão não vai juntar, só vai separar. Entendeu? Precisa estar na mesma visão. É que eu acho que o caso de alguns líderes, pastor, eles têm medo de perder os membros e de não ficar firme no que Deus chamou para você. Eu quero falar para você, pastor, apóstolo, bispo, que for, se Deus te chamou para esse mover e você vai perder pessoas, é melhor você perder. É melhor obedecer a Deus do que agradar os homens. Segura aí essa palavra. Melhor obedecer a Deus do que agradar os homens. Com certeza. É melhor ter 300, como o Gideão tinha. Melhor ter 300 com você na mesma visão do que 10.000 que não concorda com o que você prega, não concorda com a visão que Deus te deu. Então, entre ficar com o Espírito Santo e ficar com os 1.000 membros rebeldes e religiosos, eu prefiro ficar sozinho com o Espírito Santo. Entendeu? Mas é que nem o senhor falou, às vezes muitos líderes têm medo de perder as pessoas. Entendeu? Mas se as pessoas que estão com você não estão se enquadrando na visão que Deus te deu, essas pessoas não estão com você. Elas estão ali, mas não fazem parte. E quando a pessoa não está na mesma visão e não respeita a unção que você carrega, ela começa a criar rebelião. E ela se torna um instrumento na mão de Jezabel. Se você não cuidar disso no início, ela tem o poder de fechar a igreja. É forte. Entendeu? Então, o líder não se importa. Você pode ter 3, 4 membros na tua igreja. Se esses 4 membros acreditam naquilo que Deus tem na tua vida e no chamado, na direção, na visão que o Espírito Santo te deu, fica tranquilo, porque você e essas 4 pessoas vão acender uma chama que só vai crescer. E essa chama vai atrair multidões no momento certo. Amém. Fique firme, líder. Escreve aí, fique firme. Manda você pro seu líder, se poder que você falou de crescer as pernas, coisa e tal. Hoje em dia, tanta gente ministra isso, parece que é algo, é um milagre, né? Um milagre. Sim, mas parece que é tão fácil. Eu acho que dá essa impressão de ser tão fácil, porque muita gente ministra e às vezes tem um pastor que eu conheço que vai na igreja e ensina, acho que transfere a impartição à unção, e os membros, às vezes, que nunca ministrou cura, já vai ministrar, já acontece o crescimento das pernas, dos braços, porque é fácil, ou é uma unção, que é autoridade, porque esse milagre está acontecendo tanto nas igrejas nesses últimos tempos. É que, na verdade, o dom de maravilhas é necessário nesses últimos dias para que as pessoas creiam que realmente o poder de Deus ainda está sobre a igreja, né? Porque uma coisa é você orar para uma pessoa, a pessoa chegar até você, eu tô com uma dor no estômago. Você ora pela pessoa, depois você fala, passou? A pessoa fala, passou. Mas quem tá ouvindo, será que passou? Será que ela falou só porque ia ficar sem graça de contrariar o pastor? É uma coisa. Outra coisa é você ver uma perna maior que a outra e na frente da igreja inteira você falar perna menor cresça, e não só você e a pessoa que tá com a perna menor, mas a igreja inteira vê ela crescer. É diferente. Entendeu? Então, eu acredito que o Espírito Santo está permitindo esses milagres para que a incredulidade acabe no meio da igreja, entendeu? E só contando para o senhor, quando o nível de unção e o relacionamento com o Espírito Santo aumenta, por exemplo, antigamente a gente tinha que dar uma ordem para a perna crescer, o braço menor crescer. Hoje
a pessoa fala, ó, eu tô com dor na coluna, e a gente senta pra medir, pra ver se as pernas dela, e quando ela tá sentando, ela levanta as pernas, sem dar ordem nenhuma, você já vê a perna crescer. Sem ordem nenhuma. É porque a unção de cura e a presença do Espírito Santo já tá no ambiente. Às vezes não dá tempo nem de eu falar, a perna cresça, a perna já alinha. Entendeu? Forte. Então é coisas extraordinárias que... E é triste, às vezes, a gente vê pessoas que não valorizam esse tipo de coisa. Há muitas pessoas ainda que vão para a igreja atrás de cura e pela misericórdia Deus cura e a pessoa vai embora e nunca mais você vê a cara da pessoa. A pessoa só vai para a igreja para buscar aquele milagre Não permanece. e não permanece, não volta nem para agradecer, não volta nem para dar o testemunho, porque é Mas não é importantíssimo. perigoso perder depois? Com certeza. Teve um caso de uma senhora que ela também estava com câncer terminal. Nós fomos, ela não andava mais, debilitada. Nós fomos na casa dela e orando. E em palavra de conhecimento, Deus me mostrou que foi feita uma obra de feitiçaria para ela. E na hora eu orei e ela jogou para fora uma bola de pelo verde. Na hora. Tava na cama, já quase morrendo. Jogou uma bola de pelo para fora. E aí na hora ela levantou, ficou bem, voltou. Você viu que ela voltou à vida. A cor dela voltou ao normal. Ela levantou da cama, ficou bem. E aí o Espírito de Deus falou para mim, fala para ela se ela quer entregar a vida para Cristo. E na hora eu falei, olha, a senhora foi liberta, a senhora foi curada do câncer. A senhora quer entregar a sua vida para Cristo? E ela olhou para mim e falou assim, eu não tô preparada não. Agora eu não quero não entregar minha vida para Cristo. Eu falei para a senhora, tem certeza? Olha o que Deus fez na sua vida. Deus tem muito mais do que uma cura para a senhora. Deus tem salvação. Deus quer te dar a vida eterna. Ela, não, eu não estou preparada não. E bem, já andando, não quero entregar minha vida para Cristo. Tá bom. Fui embora. Passou uma semana, a notícia veio. Olha, aquela senhora teve um infarto fulminante e morreu. Entendeu? Então, quer dizer, ela só queria a cura. Ela queria sair daquela cama e voltar à vida cotidiana que ela tinha. Ela não queria Jesus, ela não queria ter um relacionamento com Deus. É um coração duro, né? Coração Porque receber uma cura dessa duro. Então, e não vir para Jesus é algo impressionante. e hoje acontece muito isso, né? As pessoas chegam até você, pastor, me ajuda, eu preciso ser curado, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso que o meu casamento seja restituído, restaurado. E aí Deus faz, a pessoa some. Aí você vai ver, tá no mundão aí. Então é triste. É triste. É triste. Apóstolo, vamos fazer a primeira oração e depois, Vamos. no final, né, ele vai orar para impartição, mas essa por cura, aí como Deus queira te usar aí na cura. Amém. Amém. Eu volto a dizer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sinto que pessoas que vão ouvir esse podcast serão ativadas Amém. de uma forma poderosa. Eu sinto uma unção diferente nesse lugar. E você que nos ouve, você que está na sua casa, você que está enfermo com alguma enfermidade agora, no nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero declarar a cura sobre a sua vida. Eu não sei o que tem te assolado, eu não sei qual é a enfermidade, mas no nome de Jesus Cristo eu declaro ser curada agora. No nome de Jesus Cristo, ser curada agora de toda enfermidade, câncer, mioma, caroço, eu te dou uma ordem, seja destruído agora. Em nome de Jesus, eu oro por milagres criativos. Em nome de Jesus, eu ministro agora um novo pulmão sobre a sua vida, um novo
pâncreas, eu destruo agora diabetes sobre a sua vida, eu destruo todo nódulo, todo câncer, em nome de Jesus. Cego, volte a enxergar agora, surdo, volte a ouvir agora, em nome de Jesus. Paralítico, levante agora, no nome de Jesus Cristo. Eu libero uma ordem agora, ser curado, ser liberto. Espírito de Deus, toca-o agora, toca-o agora, em nome de Jesus. Ser curado, Espírito de Deus, toca-o agora, ser curado, ser liberto agora, para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Se você recebe, escreve aí, eu Aleluia. recebo. Espírito Santo, aleluia. Deus está curando pessoas, Deus está libertando pessoas de depressão. Aleluia. Eu vejo, Deus me mostra pessoas com pilhas de remédio de antidepressivo. Em nome de Jesus, eu declaro a unção de alegria sobre a sua vida. Eu declaro um vinho novo sobre a sua vida. Que toda angústia, toda depressão seja anulada e que a alegria e que o fogo e que o batismo do Espírito Santo toque a sua vida agora. Recebe paz, recebe alegria, recebe refrigério no nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 E você falou também um que ia falar, ainda tem tempo, mas como é que atrai essa nuvem de glória? Relacionamento. Relacionamento? Tudo, ministro, pastores, tudo começa no secreto. O sucesso da tua ministração, o sucesso do teu culto vai depender do teu secreto, do teu momento de intimidade, né? O próprio Jesus, qual era o comportamento de Jesus? Levantava na madrugada, ia para o monte orar, tinha um período de relacionamento com Deus, se enchia da unção de Deus e depois ia pregar, ia andar, e aonde ele passava, pessoas eram curadas, libertas. Ele se carregava da unção e tinha um relacionamento com o Espírito de Deus na madrugada. E se o próprio Jesus precisava ter esse comportamento antes de iniciar a sua tarefa ministerial, como é que eu e você vamos pregar sem a unção de Deus? Como é que eu e você vamos exercer uma cura, declarar uma cura sem a unção do Espírito Santo? O que eu costumo dizer, um pregador que prega sem a unção não é pregação, é a história da carochinha. O ministro de louvor que louva sem a unção e um relacionamento com o Espírito Santo não é louvor, é música mundana e das piores, né? Então, se você quer ver o Espírito de Deus se mover e se manifestar no culto de uma forma poderosa, vai depender do teu secreto. O culto, na verdade, nada mais é do que um local de agradecimento e de entrega, né? Onde nós vencemos as nossas batalhas? No secreto. É no secreto, é na madrugada, é no meu quarto de oração que eu venço as batalhas. É ali que começa o ambiente de cura, o ambiente de glória. Então, como eu atraio a glória de Deus para o culto? Eu trago ela do meu secreto, eu trago ela do meu quarto e levo para o culto. É assim que funciona, entendeu? Não é chegando no culto, subindo no altar e liga uma chave. Opa, agora vai acontecer. Não. Relacionamento constante. Então, se o pastor, o apóstolo, o bispo, os líderes, cada um tem um título, missionário, independente do título, ora 15 minutos por dia, vai ter manifestação? Com todo o respeito, um pastor que ora 15 minutos por dia está desviado. Com todo o respeito. Repete aí, o pastor que ora... Vou falar essa frase de novo. Um pastor que ora 15 minutos por dia está desviado.
Se o próprio Jesus diz para os discípulos, vocês não conseguem orar 1 hora sequer. Então, o ministro, o pastor, ele tem a obrigação de orar no mínimo 1 hora. E outra, 1 hora de oração é questão de sobrevivência. Ainda é pouco. É pouco. 1 hora, independente agora vai para pastores cristãos, independente se ele tem um cargo ministerial ou não. Um cristão, ele tem que orar, ele tem a obrigação de orar no mínimo 1 hora por dia para sobreviver. Além disso, passou disso, aí você já começa a ver milagres, prodígios manifestar. Então, um ministro que prega a palavra, um levita que orar 15 minutos, tá desviado, camarada. Me perdoe, mas perdoe. Se você quer manter, proteger a tua salvação e não quer desviar, ter uma vida profana, você tem que orar no mínimo 1 hora por dia. Agora, se você quer se mover no sobrenatural e transformar pessoas além da tua vida, no mínimo 2 horas daí pra cima. Então, ora aí, meu irmão. E aí, 1 hora é para qualquer um. É questão de sobrevivência. Qualquer cristão aí. Eu falo para os irmãos, orem 1 hora em línguas, no mínimo. Mas esse é para começar. Pastor, você tem, no programa Podercast 46 que ele participou, ele conta da transferência que recebeu do apóstolo Silvio Ribeiro. E nesse tempo todo, eu não lembro se eu perguntei nesse primeiro programa que eu fiz, e você tem o seu relacionamento com o Espírito Santo. Então hoje você não precisa mais ir atrás de impartição, né? Ou precisa de impartição? Você recebe impartição de algum homem ou tá tranquilo? Não, hoje em dia eu não tô indo mais, né? Foi bastante? Já fui, né? E tanto é que o apóstolo Silvio, ele carrega o manto da maioria de quase todos os generais de Deus vivos hoje e os que já morreram, né? E há 2 caminhos para você. Chega num ponto da tua vida com Deus que a maior fonte é o Espírito Santo, né? Então você recebeu de vários ministros, agora a soberba no teu coração. Não é nada disso. É que chega num ponto de intimidade que você tem com o Espírito Santo que você tem acesso direto à fonte e você quer estar escondido nele, né? Então você se exclui um pouco. Você fica mais recluso e escondido nele, né? Então hoje eu não tenho buscado muitas transferências, até porque, que nem a gente estava falando, há poucos generais de Deus, né? Há muitas pessoas ungidas aí, isso você precisa tomar cuidado. Há muitas pessoas ungidas aí que carregam a unção, mas nem todas têm um relacionamento com o Espírito Santo e um caráter forjado, né? Então nós temos que tomar cuidado, não só desejar a unção daquela pessoa, mas tomar o cuidado e prestar atenção. Quem é a pessoa? Qual é o caráter dela? Quem é ela fora do púlpito? Quem é ela no secreto? Quem é ela na casa dela? Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado, porque a unção é transferível, né? Só que a unção, ela transfere tudo daquele homem de Deus. Entendeu? Coisas boas e coisas ruins. Se ele tiver uma vida profana, se ele não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, não é só os dons que é transferido. Então nós temos que tomar cuidado hoje. E quando você é pastor da igreja local lá em Carapicuíba, né? Isso. Depois até fala o endereço. Há uma guerra espiritual, vamos dizer. Eu percebi isso lá na cidade onde eu morava, Ribeirão Pires, que todas as igrejas que Deus levantava para mover na unção, para ter dons, algo sobrenatural, parecia que se levantava grande levante contra os pastores, alguns pastores, ou era doença, ou era outros tipos de problema. E você está uma igreja que dá liberdade ao Espírito Santo, você busca a intimidade com o Espírito Santo, dá liberdade aos dons, à unção.
qual tipo de batalha você enfrenta lá? Ou se você chega num ponto que não tem mais batalha? Chega um ponto que não tem mais luta. Não, as lutas nunca acabam, né? Mas nós enfrentamos muita religiosidade, né? E às vezes nossa maior luta não é contra o mundo. Às vezes a nossa própria maior luta é contra os irmãos da fé, né? Os irmãos da fé? Igrejas que ainda estão presas a esse sistema religioso e político, né? Porque a política tem dominado muitas igrejas, né? Maçonaria, né? Então é triste dizer, mas na maioria das vezes nós somos boicotados por outras igrejas, né? Então é triste, né? Você lutar contra seus próprios irmãos. Acontece isso? Muito. Pastor falando mal. Muito pastor falando mal. Em vez de falar assim, eita, tem um profeta de Deus aqui na cidade, sendo usado em cura, numa unção, vamos chamar ele. É o contrário, é endemoniado, é falso profeta, é fanfarrão. As pessoas colocam lá, ó, aonde que é o circo? Qual é o nome desse palhaço? Qual que é o... Infelizmente, e se você for ver, é pessoas cristãs, de denominação tal, líderes que até querem se movimentar do jeito que você se movimenta, mas não sabem e não têm a humildade de aprender e te atacam. Entendeu? E te atacam, né? Então não é fácil, mas o Espírito de Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias. E ele nos deu uma palavra profética. Nós fizemos 7 anos agora de ministério. E o Espírito de Deus falou comigo: filho, o teu ministério, o ministério que eu tenho contigo, é um ministério para os últimos dias. E hoje ainda, o mundo, as pessoas, não querem o que eu tenho liberado através do teu ministério. Mas vai chegar um tempo, e esse tempo já está chegando, que aonde eles estão, o alimento que eles estão comendo não vai mais saciar a fome deles. Então eles vão vir desesperados, e até esses líderes religiosos que fazem parte desses sistemas vão vir atrás daquilo que você carrega. Não só eu, mas de todos esses generais que se movem nesse mover. Entendeu? Então o Espírito de Deus tem falado muito comigo que hoje esse mover, essa visão que Deus nos deu, a própria igreja ainda não quer, não aceita. Não é vantajoso para muita igreja deixar o Espírito Santo conduzi-la. Não é, porque quando o Espírito Santo conduz a igreja, o líder tem que abandonar o pecado. O líder tem que se arrepender, o líder tem que parar de pensar só em finanças, o líder tem que parar de fazer acordo com homens, com política, o líder tem que se render e ser dependente totalmente do Espírito Santo. E muitos líderes aí não querem. Muitos líderes não dão lugar para o Espírito Santo, eles querem ser a estrela. Ministros, pregadores que querem ocupar o lugar do Espírito Santo, né? Mas eu creio que está chegando um tempo, uma nova unção, um novo mover aí, em nome de Jesus. Igual lá no seu Instagram está Profeta André. Não está nem apóstolo, nem pastor, nem bispo, mas por que profeta? Você tem um chamado para ser profeta, e como é esse ministério profético do profeta, né? Então, eu já conheço alguns profetas, alguns amigos meus, mas cada um flui de uma forma diferente. Como flui esse ministério profético? Então, Deus derramou uma unção sobre as nossas vidas, uma unção apostólica, uma unção profética. Então a gente se movimenta nessas duas unções. Então, o profeta, ele confronta
o povo, né? O profeta, ele... Qual que é a palavra principal do profeta? Pregar o arrependimento, né? O profeta, ele vem para preparar o caminho para a volta de Cristo, né? E não há avivamento. Deus nos chamou para esse último avivamento, né? Nosso ministério nasceu para pregar esse último avivamento. E não há avivamento sem arrependimento, quebrantamento e renúncia de pecados, né? E esse é um papel do profeta. Há uma grande confusão. Muitos acham que profeta é aquele que olha para vocês, eis que diz o Senhor. Que profetiza. Eis que vejo uma chave descendo, uma porta se abrir. Não tem nada a ver. O profeta, ele profetiza o pecado. O profeta, ele confronta o pecador. O profeta, ele prepara o caminho para que Jesus venha depois. Entendeu? E para a glória de Deus, Deus tem nos chamado, se movimentado debaixo desta unção profética, né? E só que muitos não entendem, não compreendem o profeta, porque o profeta é meio doido, né? Profeta... Você é meio doido? Sou. Profeta, ele gosta de estar mais reservado com Deus. O profeta, ele não é sociável. O pastor, não. O pastor, ele gosta de estar no meio das ovelhas. O pastor, ele gosta de estar na casa das ovelhas. O pastor gosta de estar envolvido com as ovelhas. O pastor tem mais paciência com a ovelha rebelde. O profeta, não. O profeta olha pra tua cara, ó, se arrepende, senão você vai pro inferno. Simples assim. Você é desse estilo? Sou. Só que, pelo fato de eu ser um líder de igreja, eu não posso deixar só o meu ministério profético fluir. Eu tenho que me movimentar nos 5 ministérios, né? Eu tenho que ser um profeta, eu tenho que confrontar, mas eu também tenho que apacentar como pastor, né? Eu tenho que exercer a minha função de evangelista, a minha função de mestre, minha função de apóstolo e a minha função de profeta. Então a gente que é líder, a gente tem que... É claro que um ministério às vezes aflora mais do que o outro, né? Por exemplo, o meu ministério profético, ele aflora muito mais, né? Comigo não tem meio... A minha paciência vai até a página 2. Vai até a página 2. Mas... Aquele irmão que sempre tá errando o mesmo pecado. Você fala, você chega com calma, irmão, não é assim. Como você chega com aquele irmão que você já falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes? É aí que tá. Falou, irmão, o negócio é o seguinte, é assim, assim, assim. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo, né? O que eu costumo dizer, antigamente, você tinha tempo para se arrepender, voltar. Hoje não dá mais tempo. Se você for ver quantas pessoas estão morrendo. Estou vindo de um velório agora de uma pastora. Quantos pastores, líderes de igreja Deus está recolhendo. E falando isso, o que você acha disso? Nós comentamos, acho que no primeiro... Não lembro se nós chegamos a comentar isso, né? De muitos pastores. Aqui, né? Tanto podcast que às vezes não sei qual convidado. Mas nós falamos de muitas... morte de líderes, Sim, pastores morrendo novos, sim. E alguns grandes homens assim, usados na unção também. Sim, muitos. Por quê? Você acha? Às vezes a gente não entende o agir de Deus, né? Mas eu não estou falando que é a maioria dos casos, mas às vezes Deus prefere recolher do que perder, né? Deus prefere recolher, guardar do que perder. E muitas pessoas, muitos líderes não estão suportando essa pressão violenta que está acontecendo nos últimos dias. Não sei se o senhor já percebeu, acredito que sim, mas a cada dia que passa, tá mais difícil você se permanecer limpo, se você se permanecer na presença de Deus, você se desviar do pecado. É uma dificuldade, uma luta, uma batalha tremenda no mundo espiritual. Para quê? Para que você se perca, para que você se corrompa nos 45 minutos do último tempo. Nós estamos nos 44 minutos do último tempo.
entendeu? E aí o reino das trevas está trabalhando de uma forma poderosa para fazer com que você se perca e caia no último minuto, né? E Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus conhece, né? Deus sabe. Às vezes, se ele vê que amanhã o apóstolo André, por mais que tenha um relacionamento com Deus, está buscando a Deus, é temente a Deus, se amanhã ele vê que o diabo vai armar uma cilada para ele, ele vai cair, vai perder a salvação, opa, eu recolho meu servo hoje. Não tô falando que é o caso de todos, mas a maioria sim, esses últimos dias é uma pressão. E aí, se você não tiver um relacionamento constante com Deus, uma vida de oração em línguas, você não vai suportar a apostasia. Porque a apostasia, ela não vem só para quem está lá no mundo. A apostasia vem para líderes, apóstolos, evangelistas, profetas. É aí que você tem que estar todo dia edificando a si mesmo, blindando a tua alma, ativando o teu espírito todo dia. Senão você não aguenta. Eu falando isso, eu lembrei do Antônio Cirilo. Eu acho que ele pregou muitos anos essa mensagem: adoração como arma de ataque, adoração como arma de defesa. Não sei se você já ouviu, muitos anos. E ele fala que quando ouvia que um líder caía, que se alguns problemas de pecado com o líder, ele corria para o quarto e ia orar em línguas, que ele falava a oração em línguas como arma de defesa, né? Com certeza. Que ele colocou o título adoração, mas ali ele está falando sobre oração em línguas. E às vezes, nós líderes, nós nos preocupamos com todos e com tudo. E às vezes nós não temos tempo para a nossa vida de comunhão, para a nossa oração diária com Deus. Uma coisa é você orar por todos. Outra coisa é você orar para Deus. Outra coisa é você interceder pela igreja e por todos. Outra coisa é você interceder por você mesmo. Entendeu? Então, a oração em línguas, ela faz isso. Ela edifica você, né? E hoje, nós somos tão perseguidos. Estamos rodeados de tantas pessoas e, ao mesmo tempo, estamos sozinhos, né? E tem pastores que não estão sabendo lidar com isso, não estão sabendo suportar a pressão que tem aumentado nesses últimos dias de uma forma absurda. E você só vai suportar se você tiver em oração em língua, uma vida constante de oração em línguas. Líderes de outros ministérios procuram profeta pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube, pedindo. Aí você tem um canal no YouTube. Sim, nós temos. Pedindo ajuda. Sim, muitos líderes do Brasil. E qual é o pedido mais de ajuda? De oração, de unção? Transferência de unção. Às vezes pedindo até ajuda porque estão alguns em depressão, alguns com problemas familiares, né? Pedindo conselhos, pedindo uma cobertura. Então nós temos muitos pastores. Você tem dado cobertura para pastores? Nós temos alguns pastores que nós damos coberturas, né? E muitos pastores nos buscam pedindo conselhos. E muitos pastores que chegam até a gente estão doentes da alma, estão cansados, porque não são compreendidos, estão sozinhos. Alguns vêm buscando mais de Deus, porque têm acompanhado, têm visto o que Deus tem feito através das nossas vidas, pela misericórdia. Então muitos vêm buscar unção, né? Esses dias, essa pessoa não era pastor, mas você vê que tem muitas pessoas sofrendo aí, muitas pessoas que, apesar de estarem em uma igreja, se sentem sozinhas, né? Esses dias me chamou um rapaz do Ceará, cristão, que ele tinha perdido, acho que 2 semanas que ele havia perdido a esposa e uma filhinha pequena. Ele ligou desesperado: pastor, eu acompanho o senhor nas redes sociais, eu sou de um outro ministério e eu fui buscar minha esposa na casa da minha sogra e no retorno fui buscar ela na casa da mãe dela, nós estávamos indo para a igreja. E no trajeto, um caminhão colidiu com o meu carro
e minha esposa e minha filhinha faleceu. Pastor, eu não sei o que eu faço, eu tô desesperado, eu não tenho mais chão, eu não consigo orar, eu não consigo, minha alma tá doente, eu tô entrando em depressão, eu tô desesperado. Pastor, me ajuda. Né? E aí eu falei com ele, eu falei, filho, você tem 2 caminhos. Primeiro, ou você passa o resto da tua vida se culpando e perguntando para Deus o porquê disso, o porquê que isso aconteceu, ou você decide aproveitar essa tragédia na tua vida e decide adorar a Deus pro resto da tua vida, que Deus vai fazer com que você entenda que os propósitos dele são melhores do que o seu. E eu falei para ele, agora o teu papel não é questionar Deus, o teu papel é proteger a tua salvação para que um dia você venha se encontrar novamente com a tua família. E aí eu orei por ele e instantaneamente o Espírito de Deus visitou e uma unção, um óleo novo desceu sobre a vida dele. E ele começou a falar em línguas do outro lado e ele começou a gargalhar de tanta alegria. Foi algo sobrenatural que o Espírito Santo fez. Ele começou a rolar no chão. Depois ele testemunhou que o corpo dele pegava tanto fogo que ele nunca sentiu isso na vida dele. E ele começou a dar risada. Ele falou que ele sentiu uma paz, uma alegria tão grande, né, que o Espírito Santo o envolveu. Então, para a glória de Deus, isso, a unção e os níveis de milagres têm aumentado, né, no nosso meio. Né? E tudo isso é uma busca, é um preço que se paga. Lá no Salmo 16, versículo 11, diz assim: na presença do Senhor há abundância de alegria. E quando Deus se manifesta essa presença, um dos resultados é alegria. Sim. E deve acontecer isso, desse óleo da alegria. Você pode até contar mais experiência que aconteceu na sua igreja em outro lugar. Mas eu quero fazer uma pergunta disso. Muitas pessoas... A questão de se há essa presença, a abundância de alegria, talvez isso já seria um resultado de uma cura da depressão. Sim. Porque depressão é uma angústia profunda. Sim. E muitos irmãos estão em depressão. Sim. Muitos irmãos procuram, estão em depressão. Será que é porque nas igrejas, que muitos congregam em igrejas, mas estão em depressão? É porque Deus não está manifestando a presença de Deus nessa igreja? Será que é uma hipótese? Sim, com certeza. Porque aonde a presença do Espírito Santo está, não há lugar para tristeza, não há lugar para rancor. Volto a dizer, há 2 coisas distintas em unção e presença, né? E quando nós falamos de depressão, que não é uma doença do corpo e nem uma doença do espírito, depressão é uma doença que ataca a sua alma, né? Aí nós precisamos entrar com não só a unção, mas é a presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo, ela te dá frutos. A presença do Espírito Santo, ela trabalha em você. A unção, ela trabalha através de você. A presença, ela atua em você. Então, você está com depressão, o que você precisa? É ter um relacionamento e fazer com que a presença do Espírito Santo flua, se mova dentro de você. Porque a presença do Espírito Santo, ela gera frutos em nós. Qual que é um dos frutos do Espírito Santo? Mansidão, alegria, domínio próprio, entendeu? Então, nós precisamos aprender a se relacionar. E muitos líderes não se relacionam com o Espírito Santo, né? Ele ora, o paralítico levanta, o cego enxerga, o endemoniado é liberto, mas ele está arrebentado por dentro.
Porque ele usa os dons. Ele recebeu o dom, recebeu a unção. O dom vai fluir ali sem relacionamento. Muito tempo da minha vida, no início do meu ministério, quando eu comecei a receber essas unções, e a primeira unção que eu recebi foi do apóstolo Sérgio Lopes, que teve aqui, né, no podcast. Primeira unção no auge dele, Abala São Paulo. No auge dele, eu recebi a transferência de unção dele. Homem que se movimentava em coras, tudo. E eu achava que era só receber a unção e pronto. Vou orar, e orava, os milagres começavam a acontecer, mas eu não tinha uma vida de oração, eu não tinha renúncia, eu não fazia jejum, mas os dons eram manifestos. E era fácil, entendeu? Só que eu comecei a perceber que a unção, ela foi indo embora. A que você recebeu. Foi diminuindo. Foi diminuindo, foi indo embora, entendeu? Até que... Se sempre querer cortar, essa é a chave aí. Pega aí a chave, irmão. Tem muita gente que recebe transferência, começa a operar naquele tempo e depois vai diminuindo por falta de consagração. Pode continuar. Vida profeta. de jejum. Aí vai aquelas chaves que nós falamos da unção. Jejum, oração, relacionamento com o Espírito Santo. Porque quando eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, quando eu tenho um jejum, eu estou matando a minha carne, estou mortificando a minha carne, estou buscando o Espírito Santo. A unção que eu recebi de um general de Deus ou do próprio Deus é protegida. E aí Deus vai confiando em mim, vai vendo que eu estou valorizando aquela unção, ele vai aumentando. Entendeu? Eu recebi também o Randy Clark. Recebi uma transferência, bem no início também, recebi uma transferência de unção do Randy Clark. E aí o Randy Clark falou assim, agora os ministros, os líderes que receberam a transferência de unção, eu quero que vocês orem para a igreja. Eu recebi e fui orar pela igreja. Eu orei por um irmão, eu nem coloquei a mão na cabeça dele, eu estendi a mão dele e eu falei, receba. O irmão, ele voou umas 4 cadeiras para trás. Ele caiu. Eu falei, meu Deus, o irmão morreu. Daqui ele voou. E começou a tremer. Eu falei, uau, que unção é essa? Que unção poderosa, né? Só que aí não protegi, não orava, não jejuava, porque é fácil. Você orar, a pessoa receber a unção, você orar e milagres acontecer, você não precisa pagar preço. Só que eu recebi aquela unção poderosa do Randy Clark. Poderosa. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, você começou a se sentir vazio, e você percebia que você não fluía mais. Aí que eu fui entender que você precisa proteger aquilo que você recebeu. Você precisa ter um relacionamento para você proteger aquela unção e fazer com que aquela unção cresça. Talvez aí está a explicação que muitos já receberam tantas transferências, mas você não veio fluir naquilo que transferiu. Já recebeu de 1, de 2. Tem um irmão que eu lembro que ele contava que já tinha recebido 116 transferências. Falou, já recebi 116 transferências. Ele tinha unção, mas para 116 era para ser algo mais explosivo. Ele tinha uma unção manifestada, mas não era de 116, 116 homens de Deus diferentes. Sim. Algo muito forte. E às vezes, a unção, você recebe uma unção de um general de Deus, uma transferência de unção, ela serve só para ativar o teu espírito. Para que você tenha fome, sede e interesse em conhecer o Espírito de Deus. E aí você vive no secreto com ele. E a maior unção, quem tem, com todo respeito, não é o meu pai Silvio Ribeiro, não é o Cris Oyakhilome, não é Benny Hinn, não é esses grandes generais. A maior unção, quem tem disponível é o próprio Espírito Santo, porque ele é a fonte. Ele é a fonte da unção e dos milagres. Ele é a fonte, entendeu? Então todo cristão pode ir direto à fonte. Com certeza, entendeu? Eu recebi a unção do meu pai Silvio Ribeiro, recebi a unção de outros generais de Deus, mas a maior fonte é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Entendeu? Então essas transferências de unção às vezes servem só para ativar, para te despertar, para gerar fome e sede por você. E aí você entra pro teu particular e aprende a ter uma comunhão com ele, aí você vai direto na fonte. É como se não tivesse intermediário mais. Entendeu? Você não compra no atacadista, você vai direto na fábrica de unção. Eita, entendeu? Glória. Gostei desse nome, fábrica de unção. Já vai direto na fonte.
Profeta, né? Vamos daqui a pouco orar por impartição, mas se você já está pegando aí, mesmo que você receba uma impartição online ou presencial, porque muita gente manda mensagem, em parte eu oro, mas se você não fazer a sua parte de estar em oração, jejum, você não vai manter Sim. aquilo. Eu gosto de lembrar de um texto lá em. Agora não me falha a memória se é número, acho que é número que fala, ou é Levítico, Levítico que fala que para o sacerdote manter o fogo aceso a cada manhã. É Levítico, né? Levítico 6,13, se não me engano. Isso. Fogo só- deverá arder continuamente sobre o altar e Continuamente. não se apagar. Mas só que lá na frente o fogo é aceso de uma forma sobrenatural por Deus. Então uma vez eu preguei sobre isso, o fogo foi aceso por Deus de uma forma sobrenatural, mas para manter tinha uma forma natural que era colocar lenha, Há todo um ritual, todo né? ritual. Há todo um processo. O que eu entendo com isso? Quando Deus diz, o fogo deverá arder continuamente sobre o altar e não se apagar. O que eu entendo com isso? O fácil é acender, né? Nós podemos ministrar, transferir a unção, você que nos ouve, nós podemos transferir o fogo de Deus sobre a tua vida, você vai acender. Mas a responsabilidade de te acender é de Deus. Agora, a responsabilidade de proteger esse fogo e fazer com que esse fogo aumente é sua. Entendeu? Então, o mais difícil não é acender, é manter aceso. Quantas pessoas recebem uma carga de unção, transferência de unção, recebe o manto, todo o manto, tá capa completa, passa uma semana, tá lá frio de novo, desanimado, não vai para a igreja, mas como pode? Recebeu uma transferência de um general de Deus, uma unção poderosa, no outro dia tá desanimado, não vai nem para a igreja mais. Por quê? Não protegeu esse fogo. Qual que era a ordem de Deus? Deus falou para Moisés, fala para o sacerdote que ele deve manter o fogo constantemente sobre o altar. E qual que era o trabalho do sacerdote? Toda manhã ele tirava a cinza, tirava a sujeira e colocava a lenha nova. Né? Que é lenha nova, uma vida de oração, representa uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de relacionamento profundo com o Espírito Santo, né? E aí a gente tira toda a sujeira, toda a incredulidade, toda a prática de pecado, e aí a gente vai mantendo a unção sempre acesa. Se você fosse convidado para falar, tirando o relacionamento que é a chave número 1, que eu entendi, relacionamento com o Espírito Santo, tirando essa chave número 1, que é o relacionamento com o Espírito Santo, falasse assim, qual é a chave para o avivamento? Diz tudo que você falou, tirando o relacionamento que é número 1, número 2, fala assim, número 2, essa aqui, se você quer ter um avivamento para os apóstolos, pastores, alguém perguntasse qual é a outra chave para ter um avivamento na minha igreja, qual seria? O avivamento tem várias fases. E tudo começa a partir de um quebrantamento e de um arrependimento. Se eu não me arrepender dos meus pecados, não tem avivamento. Deus disse para Jonas, Jonas, vai para Nínive e fala para o povo que se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquele povo. Jonas vai, como profeta, libera uma mensagem, não uma mensagem de massagear ego, mas eles liberam uma mensagem de arrependimento, de conserto. O povo, o rei, os líderes de Nínive, toda a cidade, recebem aquela mensagem e o que eles fazem? Coloca todo mundo para jejuar. Eles falam, vamos jejuar, nós vamos nos arrepender e quem sabe Deus muda o decreto. E eles se arrependem. E quando eles se arrependem, Deus traz um avivamento. Deus reaviva aquele lugar. Então tudo começa através de um arrependimento. Entendeu? Uma chave poderosa. Não existe. Se não houver arrependimento, não é avivamento, é movimento, como tem muitos lugares aí que acham que é avivamento, mas não é avivamento, é movimento. Movimento. Mas só que essa chave do arrependimento eu acho que é mais difícil, né? Porque tem Com líder que não certeza. se arrepende, né? Com certeza.
Porque quem te convence é o Espírito Santo. Se você não tem relacionamento com o Espírito Santo, se você não para ouvir o Espírito Santo, você não vai se arrepender nunca. Vamos dar exemplo. E hoje existem grandes igrejas. Até eu lembrei agora, no caso, posso dar um exemplo quase real. Um pastor saiu de uma igreja, levou uma turma. E dessa turma que levou, ele abriu até, tem umas 5, 6, 7 igrejas, talvez. Cresceu o ministério. Mas ele saiu debaixo de uma Uma rebeldia. rebelião. Mas aí mesmo assim cresceu o ministério dele. É dom. Então, mas aí... Capacidade. Mas será que essa pessoa vai conseguir reconhecer que ele que errou? Dificilmente. Se ele não se arrepender, se ele não se render ao Espírito Santo, dificilmente. Dificilmente. Porque tá dando certo. Porque quando tá dando errado é mais fácil para um líder. Então. Nem tudo que dá certo, pega aí você que é líder, nem toda a igreja que é cheia, nem tudo que tá dando certo, é porque o Espírito Santo tá no negócio. Entendeu? Nem sempre. Volto a dizer. Tem muitas igrejas aí que tem gente caindo pela janela. Mas a presença do Espírito Santo não tá. Há muitas igrejas hoje, megas igrejas em São Paulo, lotada de gente, cheio de artista, cheio disso, mega grana. Mas se você for lá participar de um culto de uma igreja dessa, pastor não prega sobre arrependimento, pastor não prega sobre o pecado. Por quê? Lá tá cheio de artista, tá cheio de empresários que estão lá, que dão os maiores dízimos, mas tá lá, o empresário tem amante, é o casal de homossexual que tá lá, porque agora ser cristão é moda. Ser cristão nunca foi moda. Ser cristão não é estilo de vida. Entendeu? Então, há muitas igrejas hoje aí, lotadas de gente, de pessoas influentes. E o pastor, ele vai pregando aquilo que você quer ouvir. O pastor, ele vai massageando o seu ego. O pastor, ele não fala a verdade. Ele fala o que lhe convém. Mas você viu a igreja, ó, lotada de gente. A igreja prospera, a igreja é rica, a igreja vai abrindo filiais. Aí o povo olha e fala, nossa, tá acontecendo um avivamento naquela igreja. Mas ninguém se converte, ninguém abandona o pecado, ninguém se arrepende. Então não é avivamento, é movimento. É forte aí. Escreve aí, é forte aí, Brasil. Como diz um pastor, é forte, Brasil. Apóstolo, profeta, quero só falar isso e pedir para você orar para impartição. No primeiro programa, no Podercast 46, você falou que quando você se converteu foi uma experiência de arrebatamento. E naquele dia que eu perguntei, não sei se aconteceu depois, mas naquele dia eu perguntei se tinha acontecido de novo. E você falou que daquela maneira não tinha acontecido. E aconteceu outras experiências, mas daquela maneira de arrebatamento, como você contou naquele Podercast, não tinha acontecido. Pelo menos, se não falha a memória, foi isso. Né? E eu estava sentindo na hora que eu estava aqui, você falando, que vai vir experiência muito forte de arrebatamento para você nesse tempo. Amém. Nesse tempo da sua busca, da sua oração em línguas, você vai ter experiência, tanto que no próximo podcast, eu acho que você vai contar dessas experiências. Eu creio. Em nome de Jesus. Estava sentindo isso para falar. Nós estamos, eu tenho vivido um novo tempo com o Espírito Santo, assim, um tempo não só de manifestação de milagres, mas um tempo de um relacionamento mais íntimo com a pessoa do Espírito Santo, né? Você começa a sentir até fisicamente a pessoa do Espírito Santo, há uma unção, o que eu tenho percebido, há uma unção de santidade e quebrantamento muito forte que Deus tem derramado no nosso meio. E eu fico feliz porque isso é a primeira fase de um avivamento. Então eu acredito que o verdadeiro avivamento, o avivamento bíblico, o avivamento da igreja primitiva, o avivamento profetizado nos últimos dias por Joel já está começando. Amém.
no nosso meio, né? E há dois tipos de avivamento, o avivamento pessoal e o avivamento coletivo. E eu creio que Deus já começou um avivamento pessoal sobre o meu ministério, sobre a minha igreja, e eu acredito que Deus já está sacudindo a igreja do Brasil e está levantando esses homens que estão escondidos, que estavam escondidos no secreto, e nós seremos os remanescentes que vamos incendiar o Brasil e as nações. Amém. Eu recebo. Quiser fazer a oração de impartição? Vamos. Aleluia. Você, homem de Deus, você que tem sede, que tem fome por mais do Espírito Santo. A unção é para todos. O relacionamento com o Espírito Santo é disponível para todos. Bem, então você que nos assiste nesse momento, feche os seus olhos e eu vou declarar que aquilo que Deus compartilhou conosco, que as unções, que os mantos que nós recebemos de Deus venha no mínimo o dobro sobre a sua vida, no nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa que nos assiste agora, no nome de Jesus, por esta pessoa faminta, por este sedento, por esta pessoa que entendeu, Senhor, que não tem como se movimentar sem estar debaixo do poder e da glória do Espírito Santo. Por isso eu ministro agora sobre a sua vida, eu libero esta unção sobre a sua vida, eu declaro, eu libero todos os mantos, todos os generais de Deus, toda a unção, toda a capa que está sobre as nossas vidas, eu libero sobre a tua vida, sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Eu declaro, seja tocado pelo poder de Deus agora, seja embriagado pela unção do Espírito Santo, que o poder e que a cavode do Espírito Santo te envolva agora. Toca o Espírito Santo, toca-o, aumenta agora a unção, Espírito de Deus, Rabachori, Alacatarabalabachoi, Ramando Nimiliandarakai, toca-o agora, Espírito de Deus, toca agora, que ele venha ser incendiado agora, que ela venha ser tomada pelo poder de Deus agora. Pessoas que nos assistem agora não vão aguentar ficar de pé, pessoas que nos assistem agora serão tomadas pelo poder do Espírito Santo. Aí está o poder, aí está o poder. Toca o Espírito Santo, toca-o agora, recebe o poder, recebe uma unção sobrenatural sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, te damos glória pela tua presença neste lugar. Te glorificamos, Espírito de Deus, pela tua unção que está sobre este lugar, pela tua presença, Espírito de Deus. Rabachori andarakapatakatarabalabassori, Ramandori andarakapapapakatarabalabassori, alabadaya show. Espírito Santo, seja bem-vindo. Santo, Rabadoyo Kotoro Mandarabalabai, Rabababababadaya Catarabassou. Espírito de Deus, sentimos a tua presença neste lugar. Sentimos a tua presença neste lugar, Senhor. Pessoas estão sendo tocadas agora em suas casas. Pessoas estão sendo tocadas agora pelo teu poder. Pessoas estão chorando agora porque estão sentindo a tua presença, Espírito Santo. Pessoas estão sendo queimadas, pessoas estão sendo eletricutadas pelo teu poder, Espírito de Deus. Pessoas estão sendo curadas nesse momento pelo teu toque. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Ariston, Deus diz para o Senhor que há um novo tempo sobre a tua vida. Deus está alargando as suas tendas, Deus está te colocando por cabeça. Eu vejo patrocinadores chegando, aleluia. Há muitos podcasts por aí, podcasts que até falam de Deus, mas podcasts que não deixam Deus falar nos podcasts. Entenda algo, eu vou repetir. Há muitos podcasts que falam de Deus, mas o teu podcast deixa Deus falar e Deus fluir. Deus vai te honrar, Deus vai soprar o seu nome, porque através do seu podcast eu vou levantar
os meus pequeninos para os homens, mas ungidos para mim. O teu podcast será um canal de bênção para o início de um grande avivamento. Uma nova unção desce sobre a sua vida. Um novo tempo desce sobre a sua vida. Um nível de revelação, um nível de intimidade desce sobre a sua vida. Você vai ver as coisas fluírem de uma forma diferente a partir de agora. Toca o Espírito Santo. Toca o Espírito Santo. Toca-o com uma nova unção agora. Aí está habilidade. Aí está habilidade. Eu vejo Deus te dando uma habilidade de jornalista. Eu vejo Deus te ungindo como uma unção jornalística. Você vai começar a entrevistar pessoas de uma forma sobrenatural. Jornalistas, pessoas de faculdades da área vão olhar para você e vão falar: nossa, como ele se comunica bem, olha como ele se relaciona bem, faz perguntas sábias, aleluia, e não é estudo, não é conhecimento humano, é uma unção, é uma capacitação que desce sobre a sua vida hoje. Em nome de Jesus, Deus está levantando patrocinadores. Fica tranquilo, Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Espírito de Deus. Obrigado, Espírito. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, eu recebo em nome de Jesus. Se você recebe aí, está assistindo, escreve aí no comentário: eu recebo em nome de Jesus. Pessoas vão testemunhar: pastor, meu corpo começou a pegar fogo. Aleluia. 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 As pessoas vão ser tocadas poderosamente. Você que foi tocado, sentiu fogo, sentiu a unção, foi curado, escreve aí também para um testemunho, para a glória de Deus. Aleluia. Eita, glória. Eu sentia um poder de Deus. Senti não, estou sentindo. Eita, glória. Espírito Santo, és bem-vindo e tenha liberdade de agir sempre no podcast. E é uma chave poderosa. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Sempre bem-vindo nesse programa para usar os seus filhos. Aleluia. Através dessa experiência do conhecimento. Uma chave poderosa. Toda vez que você for iniciar esse podcast diante de Deus, eu te digo: comece dizendo: Espírito Santo, seja bem-vindo. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E por incrível que pareça, muitos pastores, líderes, irmãos estão sendo ativados nesse programa. Eu creio. E Deus tem abençoado. Profeta, daqui a pouco você está indo ali no Apóstolo Silvio Ribeiro, não foi possível. Ele vinha com agenda curta, mas quem sabe um dia eu vou lá em Porto Alegre, lá na casa dele, na cidade dele. Em nome de Jesus. E fazer o podcast com ele lá. Agora, só não cortando o senhor, agora em setembro vai acontecer um retiro lá em Porto Alegre de três dias, onde ele ministra sobre líderes, pastores. Aí depois você passa a data pra e mim. transfere a transferência de unção, algo sobrenatural. Passa a data para mim dos dias. Quem sabe nesses dias eu encontro e tem um espacinho, né? Gravo o podcast lá. Amém. Profeta, obrigado. Profeta André. Amém. Foi uma honra estar aqui. Por todo ensinamento, tudo que foi falado, todas as chaves. Amém. Que Deus continue abençoando mais e mais seu ministério. Amém. Foi uma honra estar aqui com vocês. Amém. Então até o próximo programa. Fique com Deus. Abençoe. Tchau, tchau.